Muito boa noite. Vamos iniciar a nossa live falando sobre ferida da humilhação. E aí eu já tenho uma partilha para fazer, um testemunho sobre esse momento com vocês. Oi, amiga, seja muito bem-vinda. Vamos começar. Esperar que as meninas do Grupo Aurora entrar pra gente começar. Você que vai ver a live gravada, você pode passar depois que eu vou receber cada uma das meninas que entrarem aqui. Avisar aqui pra elas, porque a live ia ser por outro Instagram, minha gente. Ia ser pelo Instagram da comunidade, né? A comunidade Auroras, que é o nosso grupo. Um grupo de mulheres, é um grupo fechado. Mas há um mover, né, de Deus e nós precisamos estar sempre sensíveis ao agir dele. E eu já queria começar falando isso para vocês. Aqui o Espírito Santo ele tem total acesso para agir, para fazer o que ele precisa fazer. E aí estava tudo... Que bom que Maria Helena está na live! Que bom! Maria Helena, gente, é minha sobrinha, né? A primeira geração depois de mim, da minha irmã. E isso também vai ter muita força. Mas vou situar vocês para quem não sabe que movimento é esse. Algumas meninas da mentoria, algumas mulheres da mentoria vão assistir essa live, que essa live vai ficar gravada. E algumas mulheres também do grupo Auroras, tá? É um movimento de 9 dias que nós vamos fazer, olhando para as 5 feridas. Humilhação, traição, injustiça, rejeição e abandono. E trazendo também para algumas mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre Sara, tá? Sara, que é a mulher que casou com Tobias, tá? Vamos aguardar aqui só mais um pouquinho para as meninas entrarem. Caminhar aqui. E aí, só para partilhar com vocês, eu ia fazer amém, que seja. Eu ia fazer no outro Instagram, e aí quando eu abri a live... Oi, Jana, estava ali esperando! Chegou, seja muito bem-vinda. E aí o Instagram não autorizou a live lá no outro, então é um mover realmente de vir para cá. E que seja um derramar, cada uma na sua estação, cada uma com uma consciência diferente, cada uma com um olhar, tá? Porque estão caminhando, né, em jornadas distintas. Mas dentro desses 9 dias, é proposto para que vocês olhem para a criança de vocês, para a adolescente e para essa mulher adulta. E, claro, para a relação com a mãe. Porque é a mãe que nos apresenta o mundo. Inclusive a mãe que nos apresenta o nosso pai. Porque se a nossa mãe não falar quem é o nosso pai, nós não sabemos. E aí eu já quero trazer uma frase que deixar as perguntas, tá? Cada uma vai ter uma pergunta. Vou deixar lá no nosso grupo do WhatsApp as perguntas também, o PDF da live, para que vocês depois possam refletir sobre isso, tá bom? E quem quiser esse PDF, fala comigo no direct, que aí eu disponibilizo para vocês, tá certo? Mas olha só, se vocês soubessem, somente soubessem que um remédio serve para um tipo de dor, por exemplo, se você souber que um Anador é para dor e não tomar no momento de dor, ele vai te servir? Não vai, né? Então, só saber para que o remédio serve... Oi, Deise, seja muito bem-vinda. Só saber para que o remédio serve não nos adianta. Por que eu tô trazendo isso? Porque trazer determinadas consciências não basta. Mas é o primeiro passo. Então, tirar do inconsciente algumas coisas. Por que você faz o que você faz? E as mulheres do Grupo Aurora, né, que essa foi uma moção voltada para as mulheres do Grupo Aurora, são mulheres que querem casar, são mulheres que sim querem constituir suas famílias
E algumas alunas da mentoria já são casadas. Então, se vocês estiverem vendo a live depois aqui gravada e se identificarem nesses lugares, lembra de tudo o que a gente fala dentro da mentoria, tá? E adapta aí pra tua realidade, tá bom? E Freud nos trazia algo que era assim, ó. Se um trauma não foi elaborado, não foi manejado, ele é reeditado. O que foi que ele quis dizer com isso? É que nós encontramos outras situações na vida para reviver aquele trauma de uma maneira diferente. Entendem quando eu trago isso? E aí, quando começa a fazer sentido, gente, a chavezinha, ó, que é até uma que eu tenho aqui no meu colar, ela é muito simbólica, né, pra mim. Coloca uma chavezinha aqui, tá bom? Pra eu saber aí que tá te alcançando e tá fazendo sentido pra você. Então, preste atenção. Quando você passa por um trauma na sua vida e ele não é manejado, elaborado, acolhido, ele vira uma ferida. E hoje nós estamos falando dessa ferida da humilhação. Nós começamos a perceber o que é vergonha a partir ali dos 18 meses de vida. 18 meses de vida aos 3 anos. E é onde entra o que? O desfraude. É onde entra o desfraude. Então perceba, ali eu começo a saber, poxa, eu tô causando uma vergonha, né? De, menina, não faça isso. Olha, isso foi errado. Mas tem coisas que nós não vamos lembrar. Por quê? 3 anos de idade. Apesar de que eu, particularmente, tenho memórias de 3 anos que eu lembro com muita nitidez. Memórias boas. E outras não tão boas, tá? Então, partindo desse princípio, desse inconsciente, desse trauma que não foi elaborado, desse trauma que não foi ali colocado, né, com aquelas emoções sendo manejadas, de maneira inconsciente, nós buscamos reviver esse trauma para que possamos, assim, elaborar. Na medicina tem algo chamado o quê? Homeostase. É o equilíbrio que o próprio corpo procura. Por exemplo, se eu não tenho um rim funcionando, automaticamente o outro rim fica sobrecarregado. Então, se o nosso corpo assim faz, no nosso emocional não é diferente. E aí tem equilíbrios nisso. E aí põe pra tua vida. Põe pra tua vida. Ao olhar hoje para os teus relacionamentos, ao olhar hoje para a tua situação financeira, ao olhar hoje para a tua situação profissional, para as tuas amizades, como é que você vai reagindo? E qual é o padrão que você vem repetindo? E aí eu já quero te deixar aqui a primeira pergunta para nós, que eu separei aqui. Lembra que se você não conseguir anotar agora, vai ter o material em PDF e eu mando para você, tá bom? Então, a primeira pergunta, olha só. Se você, será, né, que você tem medo de perder a identidade que você viveu até hoje, se realmente, ao olhar para esses traumas, você conseguir elaborar e manejar de uma maneira diferente? O que é que você perde com isso? Será que você perde a sua identidade? A identidade, talvez, de uma mulher guerreira. A identidade, talvez, de uma mulher que sofreu muito. Então, se você olha para esses traumas, olhei para isso aqui, identifico como um trauma. O que é que eu perco ao elaborar, ao manejar, ao superar isso aqui? O que é que eu vou perder? Qual é o pano de fundo? Sempre tem um ganho, gente. E isso tudo é de maneira muito, muito inconsciente. Tá? Que bom que tá fazendo sentido aí. Quero também que você traga uma outra reflexão para você. Dessa sua verdade interna. Porque nós, mulheres, somos para dentro. O nosso mundo interior. Então, as curas também acontecem no nosso interno. Olhando aí para dentro de você, quero que você se pergunte de quem você vai, quem você iria se diferenciar do teu sistema familiar. Lembra de todas as mulheres aí da tua família. Lembra de todas elas.
se você maneja essas dificuldades, esse não posicionamento, esse não romper de padrão, com quem você vai se diferenciar. E aí, se você puder, você vai anotando, tá bom? Porque daqui a pouco eu vou trazer a figura de Sara e a gente vai fazer um exercício que é voltado também para essa espiritualidade, porque nós, aliás, todo ser humano, mas nós mulheres temos uma abertura maior nesse agir do espírito. Perceba, é o nosso corpo que se abre. A nossa abertura, ela é diferente. Isso não nos faz melhores, não. É só diferente. Então, a segunda pergunta. De quem você vai se diferenciar se você for bem, se você tiver sucesso financeiro, profissional, amoroso, nas suas amizades, na sua espiritualidade, com o seu corpo? De quem você se diferencia? Anota aí. Porque olha só, lembra do trauma que eu trouxe do inconsciente? Que ele é revivido para que você possa manejar essas emoções. Então você pode se perguntar por que esse ciclo sempre está se repetindo? Por que isso sempre aparece na minha vida? E aí você pode dizer, não, na minha vida amorosa não aparece, mas na financeira aparece. Eu acho que eu mereço receber melhor. Mas também não peço aumento. Ou não faço outros movimentos. Não tem o movimento. Então vai para o financeiro. Não necessariamente vai para a tua vida amorosa. Lembra que o corpo, né, procura se equilibrar de outra forma. Então, vê qual é a área da sua vida. Tá? Vê qual é. E uma outra pergunta que eu quero deixar aqui para você, tá? É sobre, assim, ó, e lembrando, tá? O trauma, ele se aloja no corpo. Tá certo? O trauma se aloja no corpo. E aí, vamos fazer esse link, daqui a pouco eu falo outra pergunta. Vamos fazer esse link com a história de Sara. Sara, para quem não conhece, se você for evangélica e estiver aqui, na sua Bíblia, não vai ter esse livro. Mas a Bíblia católica tem, tá? Que é o livro de Sara e Tobias. Então, Sara vivia uma humilhação. Qual era a humilhação que Sara vivia? Havia uma maldição na família dela. E ela estava ali leal àquela maldição. Então, todos os homens que ela era prometida em casamento, na noite de núpcias, que é onde, né, o casamento ali se faz, o elo se faz, o marido morria. E a palavra nos fala que era um demônio, Asmodeu, que matava esses maridos. Então ela vivia humilhada. Pensa naquele tempo lá. Às vezes parece algo muito distante de nós, né, biblicamente, mas traz para o nosso contexto atual. Não seria vergonhoso? Não seria humilhante? 7 vezes, 7 maridos, 7 noivos, na verdade, né? Porque antes da concepção, então eles ainda eram noivos. 7 homens. Mas perceba, havia uma determinação de Sara. E aí há um anjo que envia Tobias e instrui como ele deve fazer. Ao final, como é que esse demônio seria expulso? Através da queima do peixe. A fumaça, ali que queimasse naquele peixe, iria expulsar aquele demônio. E aí eu convidei vocês a escreverem essas perguntas, essas respostas, e ao final vocês podem fazer realmente esse ritual de queimar. Sabe as intenções quando nós colocamos lá na igreja? Depois elas são incineradas. Então é um exercício mesmo, para que você possa fazer, tá? Então escreve, busca ter realmente essa reflexão, para que você possa ir internalizando e trazendo a consciência. Hoje é só o primeiro dia. Nós vamos caminhar aqui durante 9 dias, tá? As lives vão ser feitas ainda em horários
não certeiros, tá? Mas eu vou informando aqui pra vocês, porque como eu disse pra vocês, o Espírito Santo ele tem total acesso pra mudar muitas coisas. E ele mudou, né? Ele mudou. Nós iríamos fazer em um outro lugar, ele trouxe pra cá e vai ser conforme ele quiser, do jeito que ele quiser. E ele tem esse acesso, tá? E aí no PDF eu vou mandar essas perguntas para que vocês possam também meditar. Mas lembre-se, Sara tinha essa ferida. Sara era envergonhada e humilhada sempre. Até o momento que rompeu. O que será que rompeu? E vai ficar a última pergunta. Oi, Manu. Qual foi a última pergunta, ó, meninas? Qual foi a primeira vez que você entendeu que para ser amada, você tinha que ser perfeita? Você não podia errar. E isso não é uma clareza não, minha gente, tá? Não é fácil assim não, mas busca aí na sua memória. Primeira coisa que lhe vier, enquanto eu estou falando sobre isso, ó. A primeira vez que você entendeu que errar era perigoso. A primeira lembrança que você tem de quando você se sentiu com vergonha. Porque a vergonha, ela tá vinculada a essa humilhação. Que vai trazer tantas outras raízes. Autoimagem, medo de errar, a culpa, o não se expor, se justificar demais. E de maneira inconsciente, você vai procurando esses lugares. Seja na sua vida amorosa, porque olha só, se você quer casar e escolhe homens indisponíveis, você tá repetindo um ciclo. E não é do dia pra noite que a gente quebra isso. Às vezes ele só desloca, sai da vida amorosa, vai pra vida financeira. Vai pra vida profissional, vai pras amizades. Mas é possível. É possível romper, é possível elaborar, é possível manejar, tá? Então eu vou deixar o PDF no grupo, tá bom? Pra você que não faz parte nem do grupo Auroras e nem tá na mentoria, me manda um direct que eu mando pra você, para que você possa refletir, escrever dessa escrita terapêutica mesmo. Depois você vai queimar, tá bom? E joga fora, né? Ali nessas cinzas, nesse ritual. E lembrando, ó, Sara viveu tudo isso, mas havia uma determinação nela de continuar o caminho. Exatamente, Débora. A dificuldade de sair do que é conhecido. Porque o que é conhecido parece ser mais seguro. É o caminho que você faz para casa, por exemplo. Você não pensa, vou reto, dobrar à direita, depois à esquerda, vou mais à frente e estarei na minha casa. É automático. Então, o teu sistema emocional, e o meu também, tá? É um caminho que ele criou, ó, conexões neurais, maneira de funcionar. É como se fosse um instinto, sabe? Tá bom? Então, vão fazendo essa reflexão, tá? Que ao final dos 9 dias, a gente vai conseguir fazer um laço. E não um nó, mas um laço em tudo isso. Para que você possa viver um novo tempo na sua vida. Degrau por degrau. Nadie não consegue romper tudo de uma vez, não. Mas é um degrau por degrau. Tá bom? Então, minha gente, fica a reflexão para vocês, tá certo? Das 3 perguntas. E quem não estiver participando do grupo, é só me pedir no direct que eu mando para vocês. Tá certo? Boa noite, fiquem com Deus.